Olá a todos. O vídeo que eu trago hoje é mais um vídeo informativo para alertar as pessoas que não sabem o que é viver numa vivenda geminada. Pronto. Até é o seguinte, para quem pensa em comprar uma vivenda geminada, não pense que é muito diferente de morar num prédio, porque há muito pouca diferença. Só a diferença que há é que num prédio, por exemplo, vivem mais pessoas e em vivendas geminadas vivem menos pessoas. Para quem não sabe o que é uma vivenda geminada, são aquelas vivendas em banda ou aquelas vivendas todas agarradas com as paredes. Pronto, são vivendas que são paredes com paredes, pronto. E eu venho fazer este alerta porquê? Porque a gente já sabe que a probabilidade que a gente possa vir ter problemas com um vizinho é a mesma que morar num prédio. Porque estamos com paredes agarradas uns aos outros, pronto. E porquê que eu venho também muito dar este alerta? Porque eu já vivo há muitos anos numa vivenda geminada, mas também já morei num prédio. E vejo muita pouca diferença entre morar num prédio e numa vivenda geminada. Muito pouca diferença. Isto porquê? Porque eu agora vou dar um exemplo daquilo que está a passar. Por exemplo, o meu vizinho agora pensou em pintar a parede dele exterior. Só que essa parede dele exterior, uma das paredes dele exterior, dá para a parte da minha casa, dá para o meu recinto, pronto, para a minha entrada de casa. E o que acontece? Claro que eu sou obrigada a deixar que as pessoas pintem a sua parede. Só que eu, por incrível que pareça, quando eu comprei a casa, há muitos anos atrás, eu nunca imaginei um dia que aquela parede tivesse de ser pintada pelos meus vizinhos, pronto. E agora deparei-me com uma situação destas, que foi, os meus vizinhos vieram-me dizer que queriam pintar a parede e eu simplesmente só lhes disse assim, olha, vocês, como já perceberam, eu também preciso pintar a minha casa e brevemente quero pintar a minha casa. Os senhores não se importam de esperar mais uns tempos para eu pintar a minha casa, então aí pinta-se logo tudo a minha casa e então a vossa parede, porque visto que está tudo dentro do meu recinto, a gente faz a sujidade só de uma vez. E os senhores não foram nada flexíveis, nada, e disseram logo que não, que não. E obviamente eu tive de deixar que os senhores entrassem no meu recinto, os pintores neste caso, para pintar a parede. Mas para isso, por causa de um vizinho, eu neste momento tenho a entrada da minha casa toda cheia de andaimes e obviamente suja. Pronto. Para o vizinho do lado pintar a tal parede. E eu, pronto, filmei para vocês verem que não é nada agradável não ter vizinhos. Primeiro, não ter vizinhos flexíveis. E segundo, estou com a entrada neste momento da minha casa num estado, pronto, suja e cheia de andaimes. E não é agradável, porque no fim, e quem vai ter de limpar depois aquilo tudo sou eu, e a parede deles é que fica pintada, pronto. Então eu filmei aquilo tudo para vos mostrar. Segue então o vídeo. Olá a todos. Quem pensar vir viver para uma casa geminada, pense duas vezes, porque vocês estão a ver estes andaimes todos aqui e uma parede a ser pintada. Pois, esta é a parede do meu vizinho. Esta é a parede do meu vizinho e esta que está aqui é a minha. Vocês estão aqui a ver, é a minha. Pronto. E eu, para deixar que os meus vizinhos pintem esta parede, eu vou-vos mostrar a minha entrada e como é que ela ficou. Só para vocês terem noção, para pintar uma parede do vizinho, como é que a entrada da minha casa fica. A minha entrada da minha casa neste momento está assim, ó. Esta é a entrada da minha casa. Está assim neste estado, ó, como vocês podem ver. Eu, para deixar pintar o meu vizinho do lado, a parede, eu fico com a entrada da casa neste estado. Ó, até aqui o canil do cão, nem o canil do cão escapou. Está aqui. Ali as tintas para eles pintarem a parede. Mas vocês imaginem, isto é a entrada da minha casa. E olha o estado que está. Vocês pensem duas vezes, porque às vezes as pessoas têm a mania que vivendo numa vivenda geminada é diferente de um prédio. Mas não é muito diferente. Porque quem tem paredes
quem tem ligações, paredes com paredes, temos depois de aturar estas porcarias que a gente vê. Porque nós, por lei, somos obrigados a deixar que o vizinho pinte a parede, não é? Mas e depois a nossa entrada da nossa casa fica neste estado, como vocês estão aqui a ver. E agora quem me vier para aqui dizer que é muito diferente morar num prédio, está muito enganado. Aqui a diferença só é que mora menos pessoas, é só a diferença. Mas de resto, casas minadas, ou seja, casas agarradas, também não é bom morar. Porque volta e meia vai haver algum problema com alguma coisa do vizinho e depois é isto que acontece. E pronto. E no fim, quando isto for tudo pintado, claro que os pintores vão deixar o máximo limpo possível, mas eu depois é que me lixo aqui toda a ter de limpar tudo como deve ser. Enfim, é isto que eu vos queria mostrar hoje para vocês não pensarem que viver em casas minadas é tudo muito bonito, porque não é. Isto é quase como se fosse um prédio. Pronto. E eu, na altura, quando comprei a casa há muitos anos, nunca pensei na vida que isto um dia fosse acontecer. Eu até pensava que se o espaço era meu, eu se um dia tivesse de pintar a minha casa, era eu que tinha de pintar esta parede, mas não. O vizinho resolveu que queria pintar a parede, então eu fui obrigada a abrir a porta, que é mesmo falando assim, mas depois a minha entrada da minha casa fica assim, por causa do vizinho. E é assim. São estas coisas. A gente não gosta muito, mas tem de ser. Pronto, espero que tenham gostado do vídeo. Até uma próxima.